Meus queridos, hoje, terceira mensagem da série Travessia, com o tema Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Eu gostaria hoje de, na verdade, fazer a explanação e a explicação de um texto da Bíblia que está em Hebreus capítulo 6 e também no capítulo 5 e também em 1 Coríntios capítulo 13. Então, assim, eu peço que vocês nos acompanhem, vamos ler bastante, vou evitar pregar e vou tentar ensinar mais do que pregar, porque são textos de alta complexidade, não em si mesmos, mas nós vamos verificar que o próprio texto vai dizer por que ele é um texto de grande complexidade. Mas é um texto que fala de travessia. Essa ideia de travessia, amados, não é somente uma ideia teológica, somente uma ideia do cristianismo, da Bíblia, ou coisa de crente. Não. Toda a humanidade, em todos os tempos, tem falado sobre a necessidade que o homem, o ser humano, tem de fazer suas muitas travessias até que ele atinja a grande travessia da sua vida. Ora, o que é uma travessia? É a superação de um estágio espiritual a outro. É quando você consegue vencer obstáculos da alma, do espírito, do coração, da consciência. É mais ou menos como uma criança que vai crescendo e desde o nascimento ela tem os desafios próprios da sua idade. Ela tem ali a tenra idade, não é? Em que ela é completamente ali dependente da mãe, dos pais, da família, mas logo ela vai entrar na meninice. Sabe aquela criancinha que é uma menininha ou um menininho? Não é que já não é mais um bebê, não é mais aquela tenra criança. Então, quando ela passa para a fase da meninice, ela faz uma travessia. Essa travessia ela é orgânica, ela acontece no ser. Não é? Você pode explicar para uma criança tenra que ela tem que fazer a travessia, ela não vai entender, e se entendesse também não tem como ela fazer a travessia, porque a travessia não é algo intelectual meramente, não é algo meramente conceitual, mas é algo que se experimenta, tornando-se a tenra criança, menina ou menino, ali na meninice, ele é. Vocês entendem? Então foi feita ali o quê? Uma travessia. Não é a grande travessia, mas é uma travessia necessária para o seu crescimento. Daí ela vai passando, aí vem depois uma outra travessia, quando ela entrar na puberdade. É uma fase transitória, difícil, mas tem que se fazer essa transição, não tem? Aí ser aquele jovem, mas ainda um jovem boca aberta, né? Ainda jovem boca aberta, mas já é jovem, tá ali, não é aquele jovem maduro, tal, mas já é um jovem, e assim vai passando de fase, etapa por etapa, até se tornar uma pessoa madura, cheia de sabedoria, que já venceu muitos vícios, que já venceu muitos traumas, que já venceu muitos erros, que já é capaz de fazer uma autorreflexão de si mesma, saber avaliar os seus erros, seus acertos, poder agora viver uma vida sóbria, poder contribuir com o crescimento de outras pessoas. Então, assim como acontece na vida humana, nós, na nossa existência humana e espiritual, precisamos fazer as nossas travessias. Olha que coisa interessante. Exemplo de uma travessia, exemplo
de travessia, talvez podemos falar exemplo da grande travessia, só para vocês entenderem a ideia de travessia de que estamos falando já há 3 semanas. A Bíblia fala lá de um personagem chamado Jacó, lá no Antigo Testamento. Vocês conhecem bem a história de Jacó. A despeito de qualquer coisa, das discussões em torno do significado do seu nome, o fato é que Jacó era um malandro na sua juventude, era um cara astuto, né? Um cara preguiçoso. Você vai ver ele sempre ali dentro de casa com a mãe dele. A mãe dele na vida doméstica do lar, cuidando dos afazeres, e ele na barra da mãe dele, arrumando planos e planos e planos e planos, para enganar um, para enganar outro, para isso e aquilo outro, não é? Era um camarada que também, né? Enfim, ao contrário do seu irmão, que era, pelo que o texto nos diz, apesar de ser um camarada que desprezou a primogenitura, mas era uma pessoa do campo, né? Da lida. Mas o fato é que Jacó era meio atrapalhado mesmo, esse é o fato. Eu sei que alguns podem discordar em um ou outro ponto, mas Jacó, a despeito dos seus erros, do seu caráter e etc., ele tinha uma coisa nele: ele era escolhido de Deus. E aí é onde a coisa pega, né? Porque Deus tem um projeto, e o projeto de Deus não vai ser anulado e não vai ser esquecido só porque o camarada é difícil. Então, conta-nos a história de Jacó, que depois de muitos dribles que ele deu no pai, tentando dar drible em Deus, tentando ajudar Deus, tentando com o seu irmão, etc., o fato é que já lá, quase um pouco antes do final da sua vida, Deus marcou o encontro com Jacó. É a história lá do tal que Jacó lutou com o anjo, segurou o anjo, né? Não tem aquela canção? Jacó segurou o anjo. É aquele relato. Deus se encontra com Jacó num vale. Num vale. E a noite todinha eles lutam. A Bíblia não diz por que lutam, não havia nada, nenhum objeto. O fato é que, muito provavelmente, porque Jacó fugia do seu irmão, que o seu irmão se o pegasse, né, não ia ser fácil para Jacó. Jacó, quando vê aquele homem dentro do vale, o que ele pensa? Bem, deve ser um dos homens do meu irmão, lá do seu, então, um dos capangas, imaginou assim, e ele se põe então a lutar, não é? Com este homem, luta a noite toda, então a noite todinha lutando, e essa luta dele a noite toda representa, no âmbito hermenêutico da sua história, representa toda a sua vida. Alguém que lutava, mas lutava com as suas próprias forças, até que quando ia para amanhecer o dia, a aurora estava quase chegando. O anjo falou: eu não posso ficar aqui a vida toda lutando com você. O anjo só tocou na coxa dele, na parte de sustentação do seu corpo, o nervo encolheu, ele ficou manco. E quando ele viu que ali era uma ação sobrenatural, logo ele entendeu: não é um homem, deve ser Deus, ou que seja o anjo do Senhor, ou que seja um anjo. Mas sabendo disso, ele agarrou-se ao anjo e disse: eu só te largo ou te solto quando tu me abençoares. Eu quero a tua bênção. Aí os crentes ficam cantando essa canção que segurou o anjo, né? E todo mundo querendo a sua bênção. Será mesmo que você quer a bênção de Jacó? Quando ele diz: só te solto quando tu me abençoares, o anjo ou Deus lhe concedeu a bênção. Qual a bênção? Tu já não te chamarás mais Jacó, mas serás chamado de Israel. Por quê? Porque lutaste como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. Pergunto para vocês: Jacó lutou com o anjo? Não, responda por favor, ué. Eu não acabei de falar que os irmãos têm medo de responder e achar aí vai falar que não lutou. Ele lutou ou não lutou com o anjo? Ou seja, com Deus?
Agora, e ele prevaleceu? Não, olha para a batalha aqui. Ele prevaleceu? Quem venceu aqui nessa batalha? Não foi o anjo? E quem perdeu? Mas o que disse o anjo? Lutaste e prevaleceste. Porque somente quando se perde é que você vence. Porque quando se perde a vida, você ganha. Então, porque Jacó fora vencido e agora reconhece a grandeza de Deus e se põe como um suplicante diante de Deus, Deus falou: porque você perdeu, logo você venceu, você prevaleceu. Então, a bênção que recai sobre você é a mudança de ser. Quando diz: tu já não te chamarás Jacó, mas Esaú, ou melhor, tu já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, neste momento muda-se o nome, muda-se a pessoa. Ele foi transformado. Ele ia sair daquele val não mais Jacó. Entra Jacó, sai Israel. Agora a cena que se desenha é que é maravilhosa. E eu sempre, quando eu leio essa passagem lá de Gênesis 28, toda a vida nunca me saiu da memória. A imagem que me vem é como se fosse o final de um filme. O filme de Jacó tinha que acabar naquele momento, ele subindo o val de Jacó, ou o val de Jaboque, não é? Agora já Israel. E o texto bíblico diz assim: atravessava Jacó Peniel e manquejava de uma coxa. Então ele atravessando, olha a palavra travessia, atravessando o Peniel, e diz o texto: nasceu-lhe pois o sol. E a pergunta de qualquer leitor que não está dormindo e que já fez o curso de leitura conosco é: por que nasceu-lhe o sol? Aí o gramático vai responder: não, esse lhe aí não tem função sintática, é só uma palavra de reforço. Não, aqui é: nasceu o sol para ele. Porque aquele dia foi o dia que a grande noite da sua vida foi vencida pela chegada do dia. O seu dia chegou, ele agora vive na luz. Então isso é exemplo de travessia, na metáfora ali de Jacó. Agora, quantas travessias você já fez na sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Me refiro na sua vida espiritual. Eu já fiz algumas, tem outras para fazer, muitas outras. Um dia todos nós teremos que fazer a nossa travessia final, quando será dito a nosso respeito: nasceu-lhe pois o sol, quando a estrela da alva nascer em nossos corações, entrarmos para o reino de Cristo juntamente com Ele. Então, falar de travessia é falar de experiências necessárias pelas quais precisamos passar até nós chegarmos naquilo que diz a Escritura, que seremos nós então conformados à imagem do Filho primogênito, quando nós atingirmos a estatura de varão perfeito, né? A estatura de Cristo. Então estamos nesse caminho, e o DEVAP, portanto, tem esse compromisso de auxiliar os irmãos. Lembre-se, auxiliar ensinando, apontando o caminho, mostrando na Escritura o que Deus nos diz acerca do assunto. Mas a travessia é sua. Só você poderá efetuar a sua travessia. Ninguém poderá efetuar por você.
ela é individual, ela é particular. O DEVAP contribui no sentido de apontar caminhos. E nessa manhã nós queremos falar, portanto, de mais um aspecto dessa travessia, e vamos abordar o livro de Hebreus no capítulo 6, por gentileza. A partir de Hebreus capítulo 6, quando o escritor aos Hebreus vai nos falar sobre a necessidade de se fazer uma das travessias. E aqui estamos falando agora sobre essa questão do Antigo Testamento. Os irmãos não têm ideia, viu, irmãos, do quanto que esse assunto é sério. Se no passado gastamos meses e anos a fio falando sobre travessia Antigo e Novo Testamento, depois paramos por um longo tempo de falar, por ser desnecessário, uma vez que a igreja já estava bastantemente clara acerca do assunto. Mas agora é hora de retornar a esse assunto, mas fazendo um apontamento diferente, não contrário ao que já dissemos no passado, mas tornando o entendimento mais agudo, agora na perspectiva orgânica e não meramente teológica. No passado aprendemos que deveríamos deixar para trás o Antigo Testamento e assumir como regra de fé e prática o Novo Testamento, a saber, os 27 livros do Novo Testamento. Hoje nós dizemos, precisamos fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento, e não somente assumirmos os 27 livros como regra de verdade e prática cristã, mas de fazermos a transição aqui dentro de nós, porque nós nos sentimos muito mais confortáveis com as regras. O DEVAP tem 25 anos e até hoje preocupado com regras. Pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo outro? Nós ainda estamos necessitando, ouça-me de coração, sem nenhum ressentimento, mas nós ainda estamos precisando de um sacerdote veterotestamentário, ou de um escriba veterotestamentário, para ler a lei e explicar para vocês o que deve e o que não deve. Vivemos no novo, estabelecemos novas regras, novas leis, novos mandamentos e elegemos novos escribas e novos sacerdotes para comandar a nossa vida, para dirigir a nossa vida, para nos ensinar ou nos dizer o que devemos ou não fazer. Não que os líderes não possam eventualmente auxiliar a igreja nesse sentido, não que eles não tenham uma importância em relação à igreja, mas o fato é que os líderes cristãos, sejam eles como vocês chamam, pastores, bispos, presbíteros, anciãos, não importa, se é um líder de uma comunidade cristã, este não tem o papel de conduzir vida de ninguém. Afinal, uma das grandes transições de que nós falaremos ainda posteriormente, se o Senhor assim permitir, é que se no Antigo Testamento havia ali uma tribo, que era a tribo de Levi, eleita e escolhida e separada para conduzir e fazer intermediação entre as 11 tribos e Deus, que era a tribo de Levi, no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes de Deus. No Novo Testamento não existe uma tribo sacerdotal, não existe uma casta, nem tampouco uma elite de clero em relação à comunidade de leigos. Não, todos nós somos um reino de sacerdotes, todos entram à presença de Deus, todos têm acesso direto a Deus, todos falam diretamente com Deus, cada um é guiado individualmente pelo Espírito Santo, que é a unção que do santo todos nós já recebemos. Então a igreja tem que aprender, não o individualismo, mas aprender o sacerdócio universal. O papel dos líderes não é produzir uma igreja dependente deles,
mas é produzir uma igreja autêntica em que cada um se entende, se percebe, existe e vive como membro do corpo de Cristo, como sacerdote, como alguém que compõe uma assembleia de iguais, de irmãos. Mas isso é tão difícil, irmãos. Nós vamos entender hoje, se o tempo permitir, por que isso é tão difícil. Tem um detalhezinho aí que impede, e por mais que nós saibamos tudo, eu digo isso hipoteticamente, não significa que a travessia organicamente fora feita. E nosso desafio, portanto, é conclamar, irmãos, vamos fazer essa travessia, vamos adentrar e mergulhar numa experiência real, na realidade do Novo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 6, eu falei que ia só ensinar, não ia pregar, então preguei. Agora eu vou ensinar. Você vai ter que acompanhar na sua Bíblia, porque o texto é um dos assuntos, né? Enfim. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, quando você tem um texto bíblico que começa por isso, você já para e desconfia que você já está na metade do assunto. Ou seja, o assunto começou lá atrás, e você, por isso, aí tem que por isso o quê? Mas eu não vou voltar lá atrás agora, eu vou voltar lá atrás daqui a pouco. Eu vou seguir da metade para frente, e aí a gente volta lá atrás para a gente poder entender o por isso, e vai dar certo. Por isso, por esta razão, isso aqui são palavras apostólicas. Leia na sua Bíblia, ou se não, leia aqui no texto, no telão, é a Bíblia também. Por isso, pondo de parte, coloque de lado, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Olha aqui o convite apostólico para que nós deixemos para trás, deixemos de lado, deixemos à parte aquilo que nos serviu de degrau. Foi um degrau pelo qual nós passamos, ou nós atingimos, só que agora nós não queremos mais sair daqui. Nós viemos caminhando, chegamos em tal situação, onde nos princípios elementares da doutrina de Cristo, e paramos aqui, houve uma estagnação espiritual. E o apóstolo diz: gente, deixa isso para trás, isso já foi, isso é passado. Estamos falando aqui de princípios, só que são princípios o quê? Elementares. São princípios o quê? Rudimentares. A palavra grega, tanto aí quanto no capítulo anterior, embora duas palavras gregas distintas, mas a ideia de elementar, rudimentar, é como se hoje nós usássemos a expressão o ABC. Lembra da cartilha que nós, lá na escola, na infância, a cartilha do ABC, ou do ABCD? Que o ABC ainda é mais primitivo que o beabá. O beabá já é o avanço do ABC, porque o ABC você fala A, B, C, D. Você está aprendendo as letras que graficamente estão ali para representar os sons, mas de repente você fala: já sei o ABC, então agora vamos para o beabá. Beabá o que é? B com A, Bá, B com E, Bé. Já aumentou, já formamos sílabas. Então, quando a Bíblia usa a expressão rudimentar, elementar, ela quer dizer os primeiros começos, aquilo
é o balbuciar de uma criança, quando ali está começando a tentar pronunciar os primeiros sons. Já viu, criancinha? Não faz bum. Aí quando está muito evoluída fala pá. Depois fala o quê? Má. Primeiro pá de papai, depois má de mamãe, e assim vai indo, até que um dia essa criança, uma vez crescida, tenha um discurso eloquente, livre, inteligente, expansivo, descritivo, argumentativo, sim ou não, pessoal? Bem, de todo modo, aqui o escritor está dizendo, é momento de deixar de lado esses princípios que são os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, a doutrina de Cristo está aonde na Bíblia? Quem sabe? Em toda a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que só tem uma finalidade: falar de Cristo. A única finalidade para a qual a Bíblia nos é concedida é testificar acerca de Cristo. Pode ter uma outra função que você queira. Eu li Provérbios, gostei muito, aprendi que a palavra sábia não, tudo bem, parabéns, mas não foi te dada a Bíblia para isso. Porque você poderia encontrar livros de bons provérbios chineses que te falaria provérbios lindíssimos também, e tão corretos e adequados quanto estes. Não é nenhum desprezo, não. Provérbio de Salomão está tudo certo, é uma bênção. Mas eu quero dizer que se você pegar a Bíblia e colocar ela em pé, ou em concorrência com outros livros históricos, livros poéticos, se você colocar nessa relação, a Bíblia vai perder para Machado de Assis. Quem está entendendo? Pastor, você me ofende. Porque você não conhece Machado de Assis e muito menos a Bíblia. Se você conhecer os dois, você vai falar, de fato, Machado faz mais sentido para mim. Agora, cuidado. Eu disse que é assim quando você toma a Bíblia por um livro literário. Aí, como a Bíblia não é um livro literário, ou pelo menos não é o objetivo da Bíblia nos servir de literatura, ela vai perder para uma literatura que foi pensada para ser literatura. Quem está entendendo? Então, e agora? O que eu faço com a Bíblia? Agora você tem que entender que a Bíblia chegou às suas mãos por providência divina para nos servir de testemunhas de Jesus. Antigo e Novo Testamento testificam acerca dele, e nesse sentido nenhum outro livro do mundo chega perto. Qualquer livro acerca de Cristo que já foi escrito em todo o mundo tem que partir da Bíblia, porque nesse sentido ela é única. Então a finalidade da Escritura como um todo é falar de Cristo. Logo, a doutrina de Cristo está em toda a Bíblia. Está desde Gênesis, para ser um pouco mais expresso, capítulo 3, versículo 15, começa ali na primeira menção clara, explícita, dizendo: a mulher dará luz a um varão, a um descendente. Pronto, começou a falar dele. Bem, só que sendo a Escritura o livro que testifica, que contém o testemunho, que contém a doutrina acerca de Cristo, o texto de Hebreus capítulo 6 nos diz que dessa doutrina de Cristo que está em toda a Bíblia, uma vez que toda ela testifica acerca dele, tem aquilo que é chamado de princípios elementares. Ou seja, é o beabá da doutrina de Cristo. Quem está entendendo, pessoal? É o ABCD da doutrina de Cristo. É o rudimento da doutrina de Cristo. É aquilo que se falou de Cristo de modo correto, mas era ainda algo muito impreciso, porque o ABC é impreciso, o beabá também é impreciso. Você não pode comparar ABC, beabá.
enquanto rudimentos de uma língua, com um discurso, sobretudo com a literatura, que é a maior expressão de uma língua. Bem, de todo modo, existem os rudimentos da doutrina de Cristo. Alexandre, onde estão esses rudimentos da doutrina de Cristo? Ora, em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento falava de Cristo. De que maneira? Imprecisa. Não que... de fato, não tem como você falar de Cristo se não for de modo impreciso. Querem ver uma coisa? Se alguém falar assim para vocês, fulano, você conhece o Alexandre Rodrigues? O que vocês vão responder? Sim. Aí ele fala assim, então fale-me dele, por gentileza. E você se põe a falar acerca de mim. Tudo o que vocês disserem será apenas rudimento sobre mim, comparado com a minha presença. Você está lá falando de mim, de repente eu chego e você fala assim, olha ele aí, ó. Agora eu não preciso mais falar. Agora tudo que eu disse está aí. Conversa com ele, vive com ele, vai morar na casa dele. Aí você vai saber quem é, de uma forma presencial e relacional. Então tudo que foi dito no Antigo Testamento acerca de Cristo, por mais bonito e verdadeiro que tenha sido no seu tempo, o fato é que nada pode comparar com o fato de que agora não era mais palavra de Deus na boca de profetas, era a palavra que se faz carne. Entenda, tudo o que disseram os profetas eram palavras de Deus? Sim, eram palavras de Deus, mas esse termo palavras de Deus é muito genérico. Agora chega uma hora, depois que o Pai havia falado muitas vezes, de várias maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A palavra de Deus se fez carne, ela veio, e quando ela veio, nós tínhamos agora aqui um problema. O problema é que de um lado nós temos uma tradição acerca do Messias, e tínhamos textos primitivos e arcaicos e elementares, rudimentares acerca dele. E agora chega ele próprio, feito homem, andando entre os homens. O que deveria acontecer neste momento? A grande transição. Deixem de lado os rudimentos da doutrina de Cristo e deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo é o perfeito. Cristo é perfeito, é chamado de perfeito em relação ao que é rudimento. Ou seja, Cristo é a concretização, é a plenificação, é a substantificação do que fora dito. Agora nós temos aqui o Cristo em carne, em osso, nervos, músculos e sangue, na presença dos homens. Então a nação de Israel, ou sendo um pouco mais preciso no contexto, ali os judeus deveriam fazer o quê? Deixar de lado os princípios elementares e avançar, fazendo essa travessia para aquilo que é perfeito. Quando o escritor aos Hebreus escreveu essa epístola, já havia se passado anos que o Cristo havia vindo, e até então faltava deixar de lado os princípios elementares e caminhar em direção ao que é perfeito. Mas nós temos que nos deter nesse momento. Veja na sua Bíblia no versículo 4 em diante. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante.
É impossível, pois. O escritor está desenvolvendo a ideia de avançar para o que é perfeito. Vimos que o que é perfeito é o Cristo encarnado, comparado aos rudimentos. É certo que aí no versículo 2 e no versículo 3, o apóstolo vai elencar 6 elementos que são exemplos dos rudimentos, que ele vai colocar como sendo a fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismos no plural, imposição de mãos, etc e tal, etc e tal. Mas o fato é que ele está dizendo assim: deixando de lado os rudimentos, avancemos para o que é perfeito. Por quê? Alguém pergunta, por que nós devemos deixar para trás os rudimentos e avançar para o que é perfeito? É como se ele dissesse: olhe o que aconteceu quando o que é perfeito chegou em relação àqueles que estavam nos rudimentos. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, sim, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Essa é a passagem da Escritura chamada passagem de difícil interpretação. Não é tão simples assim, mas fica fácil quando você entende o começo da história. Olhe para mim, pessoal. Por este motivo, por isso, começamos no por isso, não foi? A gente vai chegar lá no início. Por isso, por esta razão, nós vamos saber a razão daqui a pouco. O fato é que nós temos que deixar de lado os princípios elementares, rudimentares, e temos que avançar para o que é perfeito. Sabe por quê? Porque aconteceu algo. Aconteceu algo com aqueles judeus que viviam no tempo em que o Cristo se fez carne. Sabe o que aconteceu quando o Cristo se fez carne? Que o Cristo, se fazendo homem, veio ao mundo. Ele agora abençoou toda aquela geração de judeus, enquanto o Verbo estava com eles, e entre eles o que o Cristo fez? O Cristo falou a eles a boa palavra de Deus. O Cristo falou para eles a boa palavra de Deus. O Cristo de Deus os iluminou. Eles não foram iluminados com a palavra de Deus? Eles também não participaram do Espírito Santo? De que maneira eles participaram do Espírito Santo? Ora, quando Jesus entrava no lugar e ele expelia demônios e pessoas eram libertas, certa ocasião, libertando Jesus, um homem surdo mudo de um espírito imundo, chamaram a Cristo de quê? Dizendo que ele estava em parceria. Isso é coisa de Belzebu. O que Jesus respondeu? Ora, se eu expulso demônios e vocês são libertos dos demônios, é chegado sobre vós o reino de Deus. Então, quando Jesus expulsava os demônios, o reino de Deus chegava. E porque eles disseram e insistiram, não, é de Belzebu. Aí o que Jesus falou para eles? Fazer isso que vocês estão fazendo é pecar contra quem? Contra o Espírito Santo. Logo eles estavam debaixo de uma nuvem de bênçãos, dentre as quais havia a ação do Espírito Santo, conduzindo-os a crer em Jesus. Então eles se tornaram participantes da ação, do poder, da obra do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava ali pregando, curando, eles participaram ou não dos poderes do mundo vindouro? O que são os poderes do mundo vindouro? Gente, quando vocês estiverem com a expressão dessa, você fala, não sei. Não, você sabe. Para um pouco e pensa. Você tem preguiça de pensar. É só preguiça. A minha mãe tem uma inteligência fantástica para aquilo que ela quer. Meu filho, coloca aqui para mim no YouTube a sua mensagem. Eu olho para ela assim, está lá. Devap.
Mãezinha, clica aqui. Aqui é onde, meu filho? Mãe, leia. Leia, está escrito DEVAP. Olha aqui os peixinhos, mãezinha. Ah, é, né, meu filho? É. Então, a preguiça de ler é mais fácil. Ô, fulano, coloca para mim aqui. Por que a senhora não coloca? Mas você fala assim com sua mãe? Mas é lógico. Ela é uma pessoa saudável, sadia, mente boa, sabe ler e escrever. Se você ficar colocando sempre, você, sua mãe que é mais velhinha, você vai deixando sua mãe ficar cada vez mais inativa. Não, mãezinha, vai lá, com o dedinho da senhora, vai lá, clica lá. Isso aí, tá vendo? Mãezinha, é só ler. Leia. DEVAP, aqui embaixo é o que? Ah, tá, fulano, é isso? Não, não é isso não, meu filho. É isso não, isso aqui, é isso aqui mesmo. Então, se a senhora lê, não precisará mais pedir para ninguém colocar. Sim ou não? O que são os poderes do mundo vindouro? Ah, não sei. Primeiro, poderes. Bem, poderes eu sei. Poder. Agora, esses poderes são de onde? Do mundo vindouro. Ah, os poderes do mundo que há de vir. Ah, então esses poderes não estão presentes neste mundo no qual estamos. Este poder será próprio e evidente, e será uma normalidade só no mundo vindouro. Ah, é só no reino milenar, que é o mundo vindouro, que esses poderes hão de se manifestar. Mas que porque Jesus estava na terra, a palavra estava encarnada, aqueles poderes do mundo vindouro se manifestaram naquela ocasião. Ah, então os poderes do mundo vindouro são os poderes que agirão no milênio. Bem, já avancei, mas e que poderes são esses? Aí você vai procurar na Bíblia, onde fala do milênio, e lá vai dizer: os coxos saltarão, os cegos verão, os mortos ressuscitarão. Ou seja, os poderes do mundo vindouro é os poderes da restauração do corpo da humanidade. Não haverá cego que não enxergue, paralítico que não caminhe. Por quê? Porque durante o milênio o Senhor vai restaurar a humanidade. Logo, restaurando por ação desses poderes de Deus, que serão naturais e normais no milênio. Então, enquanto Jesus esteve na terra entre os judeus, o que aconteceu? Os judeus participaram dos poderes do mundo vindouro. Era o paralítico de nascença que andava, era o cego de nascença que enxergava, era o morto que ressuscitava. Ou seja, durante os dias do ministério de Cristo, em que a palavra estava encarnada e andando entre os homens, os judeus estavam 3 anos e meio debaixo de uma chuva de graça e de presença de Deus. Tudo isso para quê? Para eles enxergarem e reconhecerem: aqui é o Messias, ainda que não tenha chegado ainda o reino em manifestação, mas nós temos aqui as provas de que ele traz consigo os poderes do mundo vindouro, ele traz consigo o reino de Deus, ele traz consigo o Espírito Santo, ele traz consigo a palavra, ele ilumina todo homem. Só que o que eles fizeram diante disso? Essa é a grande questão. Diante disso, tendo eles participado de tudo isso, eles caíram. Eles deram as costas ao que é perfeito. Quem entendeu? Eles tinham os rudimentos. A Bíblia hebraica, eles tinham os rudimentos. Então chegou o que é perfeito. Cristo é o que é perfeito. Por quê? Porque Ele é a palavra de Deus. Amém? Cristo é o que é perfeito. Por quê? Porque Ele é o cumprimento de tudo o que dissera sobre Ele a lei e os profetas. Porque Ele é a própria substância da lei e dos profetas, porque ele é o próprio fundamento da lei e dos profetas, porque nele a lei e os profetas encontram o seu cumprimento,
porque ele é a realidade daquilo que no antigo era somente sombras e figuras. Ele é o cumprimento daquilo que outrora era somente profecia. Então tudo que tinha sombra, figura, profecia, ditado popular, provérbios, tudo que falava ali é ele. Tudo apontava para ele. É como se você tivesse uma namorada ou um namorado e, voltando ao tempo antigo, você não o conhecesse e namorasse somente por cartas. Carta é uma maravilha, fala a verdade. Quem já escreveu carta ou já recebeu carta? É bom, né? É bom? Bom. Hoje não é mais tão bom porque... mas naquele tempo, quando chegava a carta que você pegava, aí você ia ler a carta e você abria a carta com todo, uma cerimônia, um ritual para abrir a carta. Aí você ia ler, não dava 3, 4 linhas, o olho estava cheio d'água. A Jane tinha costume de mandar, sabe o que para mim, naquele tempo? Mandava telegrama. A Jane era chique. A Jane era chiquérrima, chegava o telegrama, era só uma frase, porque pagava por dígito. Que os jovens não sabem disso não. Vocês não sabem o que é sofrer não. Mas imagina só você com aquela carta, você guarda a carta e outra carta, é uma maravilha, mas nada se compara ao encontro. O dia que você se encontra com a pessoa amada, aí você deixa de lado a carta, ou não deixa? Ou você deixa a pessoa, para lá, sua nojento, vou ficar aqui lendo minha carta, é isso? Mas a carta é importante, mas é passado, é bom para guardar como lembrança, como recordação de um tempo em que você não podia tocar. Cuidado, hein? Toca de leve. Mas agora não, você pode abraçar, você pode beijar, você pode lavar os pés da pessoa, coçar a orelha da pessoa e muito mais que o Espírito Santo te permitir fazer. Não é diferente? A gente traz para o dia a dia para vocês poderem entender. Então está lá o povo de Israel com as cartas, lendo, tal. Ele chegou, põe de lado o rudimento, deixa como lembrança, é muito bom, foi bacana, mas tem que avançar para o que é perfeito. Só que eles, na hora, caíram, na hora apostataram-se, na hora deram as costas à palavra de Deus para ficarem com os rudimentos. Tudo isso que eu falei é apenas para que vocês entendam quem é o perfeito, a que se refere aquele ou aquilo que é perfeito. Cristo é chamado aquilo e não aquele, porque está numa relação de comparação aos rudimentos. Então, nós temos os rudimentos e temos a perfeição. Tudo doutrina de Cristo. É preciso avançar dos rudimentos, deixando de lado, para agora conhecer esse Cristo, que é a verdade e que é a perfeição em relação aos rudimentos. Bem, entendido isso, já sabem o que é perfeito? Só que agora nós temos um detalhe. Vamos agora entender por que ele disse: por isso, pondo de lado o rudimento, deixemos levar para o que é perfeito. E aí vocês verão capítulo 5 de Hebreus. Eu vou começar do versículo 1. Hoje não tem jogo, não tem futebol, não tem nada, não tem encontro de família. A gente pode ir até mais tarde. Vamos lá. Capítulo 5. Vou fazer a leitura rápida até chegar lá no versículo 11. Veja, o Senhor diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E este sumo sacerdote é capaz
de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também esse sacerdote, ele mesmo está rodeado de quê? De fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si. Ele está dizendo: olha para os sacerdotes de Israel, era homem como os demais, eram fracos como os demais, eram pecadores como os demais. Aí ele ia buscar a salvação do povo, mas e a salvação dele? Também. Então era pecador querendo resolver problema de pecador. O que dá? Pecador. Pecador com pecador é pecador. Vai funcionar? Aqui o escritor está falando de um tipo de sacerdócio que, a despeito do seu significado positivo, era ineficaz. Até porque os próprios elementos com que ele trabalhava eram meramente simbólicos e não tinha poder de alterar nada. Tudo que é externo ao homem não pode resolver nada dentro do homem. Pode colocar óleo na testa, fita do São Bonfim, como é que é? Não tem o do Bonfim? Senhor do Bonfim é bobagem. É de cheio de fita do Bonfim, para quê? É para dar sorte. Sorte. Você é o próprio azar. A sua vida é uma desgraça, uma coisa ruim. Seus pensamentos são ruins, o coração ruim. E quer espantar o quê? Você de você? Não tem jeito, é fita, não adianta. Se ferradura trouxesse sorte, cavalo não puxava a carroça, né? Ferradura. Não. Tá lá, mas o sacerdócio, nada a ver com ferradura, com Bonfim, lá era o cordeiro. Cordeiro é um animal. Animal salva alguém? Sangue de bicho salva alguém? Resolve alguma coisa? Tinha o seu valor pedagógico, mas em si mesmo não resolvia a vida do povo, muito menos do próprio sacerdote. Então, o escritor está falando: esse sacerdócio ia devagar. Vamos seguindo. Versículo 3: e por essa razão, o tal sacerdote, sumo sacerdote, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra. Que honra? De ser sumo sacerdote. Oxi, está lá, camarada lá, sumo sacerdote. O povo é povo. Era uma honra. Dentro do modelo veterotestamentário, está tudo bem, era maravilhoso. Ninguém toma para si esta honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Bem, será? Versículo 5: assim também Cristo. Pronto. Aqui houve o que? Houve o que aqui? Transição. Houve uma travessia. Deixa agora de trás Arão e os seus filhos e transita para Cristo. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Pai disse para Cristo: tu és o meu filho, o perfeito, o eleito, o Filho. Tu és o Cristo, ou melhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre. Segundo o que? A ordem de Arão. A ordem de Arão mexia com o quê? Qual era a matéria-prima de Arão no sacerdócio? Sangue de bode. Eu fico imaginando que aquele templo de Jerusalém, com todo respeito, deveria feder, porque derramava sangue todo dia na base do altar, aspergia sangue nas cortinas do templo, era sangue em todo lugar. Cheirar bom não cheirava. Talvez eles estivessem acostumados. Sabe quando a pessoa se acostuma com o cheiro?
Eu morei num lugar, uma ocasião, que tinha uma madeireira do lado, aí chovia, aí a madeira molhava, ficava aquele cheiro de chulé. Vocês já lembram? Quem já sentiu o cheiro de madeira molhada? Não é cheiro de chulé? No início eu achava ruim, depois eu não sentia mais. Quando eu fui embora, me esqueci. Quando eu voltei lá, ai, que saudade desse cheiro. Acostuma. É verdade, acostuma. A matéria-prima, né, com que tratava lá Arão e seus filhos, os levitas, era sangue de bode, bezerro, de vaca, de cabrito. E esse sacerdote que fazia esse trabalho muito honroso, ele era impedido de prosseguir o seu trabalho. Por quê? Porque ele morria. O sacerdote morria. Ei, o sumo sacerdote morria. Era tão honroso, mas morreu. Acabou. Vem outro lugar. Aí vem o outro todo feliz, morre também. Aí vem outro. Igual você vai passar, ninguém vai lembrar de você depois, fica tranquilo. Tem até aquela história, né? Você lembra o nome do seu avô? Quem lembra? Lembra. E do bisavô? E do trisavô? E do tataravô? Tá vendo? Esquece. Passa. O sacerdote passava. O sangue não resolvia. O bode em si mesmo era só bode. O sangue não resolvia, o sacerdote era pecador, tinha que aplicar o sangue para ele também, só que o sangue não lavava porque não resolve, era tudo simbólico. Aí o sacerdote morria. Aí quando vem Cristo, aí é dito: tu, diferentemente deles, és sacerdote para sempre, segundo não a ordem de Arão, mas a ordem de Melquisedeque. Outro dia eu falo sobre Melquisedeque, uma maravilha, Melquisedeque. Mas agora é um sacerdócio eterno que não trabalha com sangue, mas trabalha com pão e vinho. Não é o sacerdócio dos sacrifícios de animais, é o sacerdócio da reconciliação, é o sacerdócio da intercessão. É o sacerdócio da vida. Agora veja: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você pergunta: tá, mas e aí? Onde é que chega no perfeito? O perfeito é ele é o perfeito, é o sacerdócio perfeito, é o sacerdote perfeito. Ou melhor, ele é o sacerdote perfeito, que tem o sacerdócio perfeito, que é o cumprimento de tudo que era imperfeito, tudo que era, tudo tá tudo certo. Mas eu quero saber onde eu, Alexandre, hoje, entro na experiência desse que é perfeito. Porque eu já admito que ele é o perfeito, que ele é o sacrifício perfeito, que ele é o sacerdote perfeito, que ele tem o templo perfeito, que ele tem o sacerdócio perfeito, está tudo certo. Agora, e eu? Porque não basta admitir que ele é o perfeito, eu preciso também de participar desta perfeição. Por isso que é dito sobre o perfeito: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clangor e lágrima, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, esse Jesus, tendo sido aperfeiçoado, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Agora que você entra, ele tornou-se o autor da salvação eterna. De quem? De todos, ou para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, ele é o perfeito. Para quê? Segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem
de Melquisedeque. Então, esse Cristo, que é o perfeito, ele é aquele que leva a cabo a salvação de todos os que lhe obedecem. Ou seja, a partir de então ele é sumo sacerdote. Para quê? Para levar a cabo essa salvação na sua vida. Como vai dizer no capítulo 2 de Hebreus, versículo 10, ele é aquele que está conduzindo muitos filhos à glória. Essa é a ideia. Cristo enquanto sumo sacerdote, Cristo enquanto sumo... Gente, presta atenção. Se nós vivêssemos lá no Antigo Testamento, o que você faria? Você pegava um carneirinho, colocava nas costas, ia até o templo, pecadorzão, levando um carneiro nas costas, chegava lá no sumo sacerdote, o sacerdote, ó aqui minha oferta para os pecados, sangue, derramava, tal, sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu alguma coisa? Tá bom, cumprimos o que tinha que fazer, a lei manda tal, mas conforme Hebreus capítulo 10, disse que não removia os pecados. As memórias dos pecados estavam ainda lá, porque o pecado também estava lá. Sangue de touros e bodes não pode remover pecado. Você faria isso lá, ou não faria? E hoje você faz o quê? Isso é sério? Porque parece que a gente gosta de coisas sem futuro. Tudo que é coisinha, aí você vai, coloca um óleo aqui, aí você vai. Ora na minha cabeça, coloca na minha cabeça. Você sai feliz. Sai feliz. Bobagem. E hoje você faz o quê? Eu não faço nada, estou no Novo Testamento. Meu querido, hoje também existe um sumo sacerdote. A diferença é que hoje ele é o perfeito, ele é o único. Só há um sumo sacerdote, é Cristo. E ele está realizando, não estou vendo, problema seu, é a sua negligência, é porque você está vendo muito Big Brother, muita coisa aí envolvida com política. Lula, Bolsonaro morreu, vai ser preso, Lula já morreu, isso aí é outro. O dia todo com essas conversas fiadas. Procurar um sumo sacerdote para conduzir a sua vida no caminho da salvação. Hoje o sumo sacerdote, que é Cristo, ele está conduzindo muitos filhos à glória. Esse movimento, essas travessias, em busca da grande travessia, a salvação está acontecendo e é Cristo quem está realizando. E você precisa compreender a profundidade desse ministério de salvação orgânica que acontece dentro da alma. A grande questão é que, a esse respeito, capítulo 6, capítulo 5, versículo 13, o problema é que a respeito de quê? Do sumo sacerdote que é Cristo, da salvação que ele está realizando, dessa obra de transformação. Nós temos muitas coisas que dizer, e a explicação é que o tempo não dá. São muitas coisas a serem ditas sobre esse sacerdócio eterno, sobre a obra de Melquisedeque, o trabalho de Melquisedeque, o mistério de Melquisedeque. Há muita coisa a ser dita, e essas coisas, que são muitas, são difíceis de explicar. Não é mais rudimento, são coisas difíceis de explicar. E por que que elas são difíceis? Porque elas são difíceis? A criança que passa no jardim de infância, normal, desenhando, pintando, tinta guache, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, ensino fundamental 1, fez direitinho, estudava em casa, tal, aplicado, ensino fundamental 2, ensino médio, feitinho, tudo certinho. Chega na universidade, tem coisas difíceis lá, mas para ele vai ser coisas complexas? Não, ou não deveria. Por quê?
porque ele está fazendo todas as transições normais, ele está avançando. Cada série pela qual ele passa serve de apoio e fundamento para a próxima. Agora, se você fez o ensino médio mal feito no Brasil e você se formou há 30 anos e nunca mais leu nenhuma bula de remédio, e agora você vai para a universidade, chega lá, você vai ficar o quê? Perdido. Isso é muito difícil, eu não vou dar conta, todo mundo entende, só eu que não entendo, e você não vai entender. Por quê? São coisas difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Eu quero dizer que essas coisas não são complexas em si mesmas. Elas são complexas, diz Paulo, são difíceis de explicar, porque o povo é tardio. Eu, no lugar de vocês, com uma pregação desta aqui, hoje, eu ficaria aqui até meia-noite, como já fiquei muitas e muitas vezes, e vocês sabem, alguns sabem. Por quê? Porque eu quero saber. Isso é bobagem, não é nenhuma vantagem. Mas eu quero dizer que, no geral, olha o que o apóstolo está dizendo: porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. É melhor ouvir uma piada. Fala a verdade. Melhor ouvir um espetáculo, um show de stand-up. Conta uma história atrás da outra. Piada boa demais, não é? Agora, falar de sacerdócio, falar de que está conduzindo muitos filhos à glória, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, de novo, ABCD, Beabá, lá atrás, tudo de novo. Assim, dessa maneira, vos tornastes como necessitados de leite, rudimento, princípios elementares, leite, tudo uma coisa só, papinha, mingau de maisena. Neston é bom, né? Neston é bom, mas não se compara com uma rabada com machixe. Nunca fez, não? Está perdendo. Mas, por favor, não faça a maldade, não corte o machixe ao meio. Não, ele tem que ser cozido inteiro. Você tem que morder ele e explodir aquela água quente de você. Porque ele acumula muita água, fervendo quente. Pensa que está frio? Morde para você ver. Tchá! Queima tudo. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, é beabá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, vocês não estão atentos. Se fosse stand-up, você saberia a hora certinha de entrar com por isso. Por isso o quê? Porque Cristo é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote perfeito, tem o sacerdócio perfeito, ele é a oferta perfeita,
porque está conduzindo os filhos à glória agora, de fato, não é com sangue de bode, mas é com a sua própria vida de ressurreição em nós, né? Porque nós devemos comer um alimento sólido e não ficar tomando leite, não ficar voltando aos rudimentos. Por isso, pondo de lado esses rudimentos, esse leitinho, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Agora, aqui está tudo explicado, ninguém tem dúvida. Vocês sabem o que é por isso, vocês sabem o que é rudimento, sabem o que é perfeito, mas você fala assim, tá, mas e aí, eu quero participar do perfeito. Como isso acontece na minha vida? Vai que você encontra agora em 1 Coríntios capítulo 13, lá no versículo 10, salvo engano, o Henrique vai encontrar aí para mim, que eu estou sem anotação nenhuma hoje. O fato é que lá vai trazer uma coisa um pouquinho diferente, que parece contradizer o que até agora falamos, quando diz, quando porém vier o que é perfeito. Ah, o que é perfeito não veio, Josué. Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo, quando vier o que é perfeito. O escritor aos Hebreus disse, o perfeito já chegou, o que é perfeito já chegou. Põe de lado o rudimento e vai para o que é perfeito. Paulo diz, pois quando vier o que é perfeito, aí sim, o que é em parte será aniquilado. A questão é que Hebreus, quando fala o que é perfeito, fala de Cristo, que é o perfeito, é a própria verdade, é a própria palavra, é o próprio sacerdote, é a própria oferta, é o próprio Deus. Não vai, além dele não tem mais nada. Ele é a realidade, a totalidade de todas as coisas profetizadas e anunciadas no Antigo Testamento. Ele é a verdade, ele é a realidade, ele é a substância. Está lá. Agora, e no meu caminho, eu preciso alcançar em mim o que é perfeito. Aquilo que é perfeito precisa se atualizar-se em mim. Eu preciso alcançar essa experiência do perfeito. Por isso que nesse texto Paulo vai ser claro. Ele vai dizer assim, olha, para vocês entenderem o que eu quero dizer quando vier o que é perfeito, aqui Paulo está dizendo sobre, línguas estranhas, profecias, dom de ciência, perfeito? Qualquer forma de dom. Vocês querem uma coisa? Andresa, Dila, a turma do louvor, vocês sabiam que tem irmãos que não vêm aqui por causa do louvor? Sabia? Que não vem porque o louvor é alto. Eu até que gostaria de ir lá, mas eu não vou, o louvor é alto. Eu reconheço que para mim não é alto, a altura é muito relativo. Quando você estava lá no mundão, você lembra? Você já tinha para lá de 70 anos, você andava em boteco, bebendo pinga, você lembra? E aquele sonzeiro e você dançando, todo sujo, o povo fedendo, aí vira crente, aí, não dá. Tem isso, tem outros que não, tem outros que têm sensibilidade. Verdade também, tem sensibilidade. Vocês sabiam, pessoal do louvor, que tem pessoas que vêm aqui por causa do louvor de vocês? Eu vou lá porque a palavra é longa, eu não entendo nada, mas o louvor é bom. O que tem a ver com o quê? Eu quero dizer para você que tudo isso, o louvor, com todo respeito e amor aos irmãos, é em parte. Sabia o que o pastor Alexandre prega aqui? Tem gente que vem por causa dele. Sabia? Que quando é outro pregador, não vem. Vocês sabiam disso? Sabiam que tem pessoas aqui que não vêm aqui porque eu prego? Aquele barbudo, barba nojenta,
Me chamam de barba nojenta, porque eu não sei, deve estar suja. Mas sabia que a minha pregação ela é em parte? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Sabia que tem gente que vem aqui por causa Querido, tudo isso que nós fazemos, o que canta, o que prega, o que conhece, o que profetiza, o que fala, tudo isso é parte. Nada disso é perfeito. Tudo isso são muletas. No dia que você fala, olha, eu sirvo a Deus, olhe para mim, servo de Deus, mas servo de verdade, não é servo vagabundo não. Porque tem um tanto de gente que é servo de Deus e não faz uma oração, não vai num culto, não lê um versículo, não faz nada, bebe uma pinga violenta, dança, bagunça, eu sou servo de Deus. É servo do capeta. Ué, que servo de Deus é esse que não é possível? Não tem comunhão, não tem, não. Sabe quando você fala assim, eu sou servo de Deus, congrego aqui, gosto do louvor, gosto da palavra, ou suporto o louvor, suporto a palavra, mas nós estamos crescendo, mas se tudo isso, me faltar, eu sou um servo de Deus. Não sou servo de Deus autêntico porque o louvor é bom, ou porque o louvor é ruim, ou porque o pastor prega bem, ou porque o pastor prega mal, ou porque ele fala que vai acabar meio-dia, já são 12:30, não acabou. Não é isso. Nós não podemos definir a nossa vida cristã por essas partes e por essas coisas. Não deixe de congregar por causa do som, por causa do louvor, por causa do pregador. A sua vida não espiritual, sim, não adianta eu falar isso. Lembrei agora, não vai adiantar. Eu posso até falar, mas não resolve. Sabe por quê? Porque não te chegou ainda o que é perfeito. Porque você ainda está vivendo pelas partes. O dom da música, o dom da língua. Tem gente que gosta de igreja de línguas estranhas. Né? Não tem as línguas lá? Entende nada, não serve para nada, mas ele está gostando. A Devap não tem línguas estranhas, eu não vou. Paciência, meu irmão, fica por aí. Quando chegar o que é perfeito, quando você crescer, quando a vida de Cristo se desenvolver em você, quando sua consciência for expandida, quando vier o entendimento de Cristo, do sacerdócio, da salvação, você vê que tudo isso, essas coisinhas que outrora te empolgava ou te impedia, serão vencidas. Para explicar isso aqui, Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino, eu falava como menino, eu brincava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. E isso ele faz referência, porque tudo isso, todos esses dons espirituais e tantas outras coisas mais que você quiser colocar como sendo o motivo da sua caminhada, ele vai dizer, tudo isso vai acabar para você quando vier o que é perfeito. E sabe o que vai lhe restar tão somente como segurança e âncora de uma vida cristã saudável? É a fé, a esperança e o amor. É satisfatório? Para você é satisfatório? Por que você é tão vivo? Por causa da fé, da esperança e do amor. Aí o som, não, isso aí é em parte. O meu negócio é fé, esperança e amor. Amém? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, queridos.